né? O cara que tá sempre ali para fazer gol, para criar espaço para outros jogadores entrarem na área e finalizar, que é muito bom no jogo aéreo, um ponto fraco da defesa do Atlético Paranaense. Então acho que o Vasco hoje vai com o que tem de melhor à disposição no banco. Torcida do Vasco chegando em cima da hora, né? Demorou para encher São Januário, porque é tradição. Aqui na rua, na frente do Vasco da Gama, a galera fica tomando, fica comemorando na barreira, fica festejando lá na barreira. Eu quero informações do Atlético Paranaense. O Furacão que chega grandão pro jogo depois da classificação na Sul-Americana. E o Pedro Neville tá me chamando. Alô, Pedrão! Tudo bem, Dandan? Como é que você tá? Boa noite pra você, Renata, Paulo Nunes, você que tá acompanhando a gente ao vivo. O Atlético Paranaense chega grandão, como você falou, vem muito bem nas Copas, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, mas no Brasileiro. Só uma vitória nas últimas 6 partidas tenta mudar esse cenário aqui em São Januário. Só que tem desfalques importantes. O Fernandinho, com dores na coxa, não joga. O Zapelli tá fora pelo 3º cartão amarelo. O Gamarra também fora pelo 3º cartão amarelo. Essas ausências abrem espaço, por exemplo, para o meio de campo ali com o João Cruz, garoto, 18 anos, ele que vai entrar com a camisa 57, vai ser titular, é uma das joias da base do Atlético Paranaense, renovou recentemente o contrato, agora vai até 2028, com multa de 60 milhões de euros, mais de 300 milhões de reais. Agora há pouco a gente falou com o técnico Varini e ele comentou sobre esse jogo ser, de certa forma, uma experiência também para quinta-feira, quando os dois times vão se reencontrar aqui pela Copa do Brasil. Vamos ouvir. Sí, na verdade não é que existam duas formas de jogar, a gente tem uma forma de jogar. Com certeza que o jogo de hoje vai dar muitas conclusões para os dois treinadores, para o jogo da quinta, mas para nós é muito importante o jogo de hoje, voltar a vencer no Brasileirão. Sabemos que enfrentamos a um grande rival, que vamos a ter uma sequência contra eles e hoje é o primeiro jogo deles, que tem muita importância para nós. Eu anunciei o Rafael Paiva como jovem treinador e o Varini ainda mais jovem. O Varini tem só 32 anos, o uruguaio que comanda a equipe do Atlético Paranaense. Paulo Nunes, problemas sérios para o Furacão. Fernandinho fora e o Zapelli, que é o principal jogador em assistências do Atlético na temporada. Tudo bem, Paulo Nunes? Tudo bem, Dandan? Boa noite, Rê, boa noite a todos. E um jogo importante, né? A gente está falando muito toda hora de Copa do Brasil. Mas você ter que pensar que o Atlético está com 29 pontos, ele tem que olhar para baixo, então ele tem que somar pontos. O Atlético, por incrível que pareça, quando joga em casa não está jogando tão bem, quando joga fora, ele é muito forte. Agora, sem Fernandinho, que protege muito bem, tem essa construção de jogo ali atrás, e sem o Zapelli, né, que faz essa bola chegar ao poderio ofensivo que tem o Atlético, é um time que pode ter problemas aqui dentro. Agora, tem que buscar o resultado, né? É jogo a jogo, não tem que pensar em Copa do Brasil, não. Pensar em somar pontos aqui. É isso, você passeando em São Januário no nosso drone, galera chegando na social. São Januário que, desse modelo, vai acabar em dezembro, né? O Vasco tem aí um projeto de um novo estádio, então o torcedor vai também se despedindo de São Januário nesse modelo atual. Vamos atualizar o Brasileirão, rodada 24, esse é o último jogo da rodada 24, vamos fechar a conta hoje e a rodada foi bem agitada. Botou o Lion na liderança, o Fortaleza é o líder do Campeonato Brasileiro, 2-1 para o Dragão em cima do Juventude, foi o jogo que abriu no sábado às 4 da tarde. O Verdão 5-0 no Cuiabá, tá bolado o Palmeiras e agora vai descontar em todo mundo no Brasileirão. Atlético Mineiro 0, Fluminense 2, o jogo no sábado à noite. Bahia e Botafogo 0-0, baita atuação do goleiro John do Botafogo, terminou tudo igual lá. Fortaleza 1, Corinthians 0, Fortaleza líder do Campeonato Brasileiro. O Grêmio se recuperando no campeonato, 1-0 em cima do Tigre. São Paulo 2-1 em cima do Vitória. Jogo ontem lá no Morumbis e o Internacional bateu o Cruzeiro por 1-0. Esse jogo aí, Flamengo 2, Bragantino 1, foi no Maracanã, 8 da noite no horário de Brasília, horário fora do comum também, mas por conta do regulamento de horas, né? O Flamengo jogou na altitude no meio de semana pela Libertadores e hoje Vasco e Atlético Paranaense fechando a rodada 24 do Campeonato Brasileiro. O líder, hashtag segue o líder, vai lá pro Nordeste do Brasil, vai lá pra Fortaleza. Alô, Fortaleza, com jogo a menos. O Fortaleza é líder com jogo a menos. 48.
O Botafogo tem 47 em 24 jogos, Palmeiras 44 em 24 jogos, o Flamengo 23 jogos, 44 pontos. Na sequência, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Vasco. Ó, bem perto, ali ó, o Atlético Paranaense tem 29 pontos em 21 jogos. O Vasco tem 28 pontos em 22 jogos. E aí na sequência, o Inter, o Juventude, Grêmio, Bragantino, Criciúma, o Fluminense saiu da zona do rebaixamento e estão lá Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Lívia Laranjeira chamando informações do Vasco, Lívia. Dandan, falar um pouquinho do Verratti, a gente disse, né, ele tá de volta depois de ter sido poupado na última rodada. É um dos jogadores que mais atuam nesse time do Vasco, então precisava desse tempo porque vinha apresentando um certo desgaste. E aí, muito embora ele hoje, o Vasco hoje seja menos dependente dele, se a gente olhar os números dos últimos 8 gols do time, só 2 foram marcados pelo argentino, mas ainda assim, desde que virou capitão, é uma presença muito importante, é um grande líder, retorno muito importante para o time do Rafael Paiva, Dandan. Valeu, Lívia, obrigado. E ó, galera do Vasco, hein, torcedor apaixonado do Vasco. A gente volta daqui Dá uma olhada, para aí, ó, pra tirar mais onda ainda. O Verratti tem 1,87 m, 37 jogos na temporada e 16 gols. São 2 assistências. O cara que casou com o torcedor do Vasco, né, o Renato? Demais, né, Dandan? Acho que foi um diferencial desde o ano passado, foi muito importante para a permanência do Vasco na primeira divisão. E acho que é interessante o que a Lívia falou, porque é um time hoje que rende mais com ele, mas não precisa só dele, né? Não depende só de jogada de bola aérea para ele. É um jogador que compõe junto com os outros atletas. O Vasco joga bem pelos lados, o Vasco tem a chegada dos meio-campistas para dentro da área. E o Verratti, nas suas movimentações e na sua presença de área, porque é impressionante, né, a força dele dentro da área, tem sido o diferencial do Vasco para estar nessa posição, né? Que começou o campeonato mal lá embaixo e agora já está em 10º. E hoje um duelo de atacantes que gostam de balançar as redes, né? O famoso novão. E o Pedro Neville traz informações de outro fera braba do jogo de hoje. Alô, Neville. Pois é, Dandan, porque se o Vasco tem Verratti, o Atlético Paranaense tem Mastriani, que tá com tudo em 2024. Na primeira partida dele, ainda com a camisa do América Mineiro, ele fez 5 gols no jogo só na estreia do Campeonato Mineiro. Depois veio pro Furacão e continua fazendo muito gols. O gol que ele fez contra o Belgrano fez dele o maior artilheiro da história da Sul-Americana, com 19 gols ao lado do Barcos, e também fez dessa a principal temporada artilheira dele, 22 gols. Dandan. É isso, Paulo Nunes é outro jogador importante, deu mole, ele vai lá e pimba, bota a bola na rede mesmo. Mastriani, um baita jogador, centroavante estilo... É o 9, né? O novão mesmo. O novão, você falou centroavante, né? De raiz mesmo. Acho que a contratação que o Atlético fez foi impressionante. Um jogador que, além, para mim, parece muitas características com o Verratti, além de ter essa posicionamento na área, gera muito jogo, né? Um jogador que sai, se movimenta de um lado para o outro, né? Essas movimentações que abrem espaço para o Nicão do lado direito, para o Canóbio do lado esquerdo, finaliza como ninguém. O posicionamento dele da área, bola aérea também é muito perigoso, né? É óbvio que ele se apresenta muito mais com o Zapelli, que já entende, mas é um cara que dentro da área é muito perigoso. O Atlético tem um centroaventaço. Como é que é? Centroaventaço. Centroaventaço. Quebrou a língua, hein? Ó a galera do Furacão aí, os fanáticos. E o detalhe é o seguinte, o Mastriani tem o mesmo número de gols na temporada que o Verratti. Os dois têm 16, uma curiosidade do jogo de hoje. Daqui a pouquinho, Vasco e Atlético chega mais. Está chegando agora do trabalho, joga o sapato pro alto, joga tudo pro alto, senta no sofá, fica no Sport TV e no Premier. Vamos juntos com o Campeonato Brasileiro, chegando na rodada 24. Já dá para chamar de reta final, né? 24 de 38, já temos ali desenhado, e talvez a grande surpresa até agora seja o Fortaleza na liderança, hein, Renata? Acho que mas é uma surpresa com fruto de trabalho, né, Dandan? É um trabalho muito interessante do Vojvoda já há muito tempo. Acho que colhe frutos disso. Há algum tempo a gente vê o Fortaleza sempre brigando na parte de cima, né? Até mesmo naquela temporada em que ficou lá embaixo no primeiro turno, depois reagiu. E acho que é um